Fala pessoal, estamos dando início a mais um episódio do podcast Tabela. Eu sou o Leandro Denardi. Aqui Felipe Super. Bom, o episódio 24 a gente vai tratar com você sobre uma realidade que a gente tem hoje, né, Henrique? Principalmente em relação à Covid ali, que é sobre o pouco tempo de treino, o que a gente deve priorizar, né, quando a gente tem esse pouco tempo de treino. De repente, como no contexto atual a gente, muitas vezes as equipes não podem treinar ou tem os treinos reduzidos em função de protocolos, vários motivos, né? O que a gente vai priorizar antes de uma competição? Digamos que eu tenho uma competição daqui 2 semanas, o que eu vou priorizar? Daqui 3 semanas, eu tenho uma competição no final de semana, tem 1, 2 treinos. Qual vai ser minha prioridade no treinamento, né? Tanto na iniciação, quanto na faixa intermediária, quanto no profissional, né? O que eu e o Felipe acreditamos em relação a isso, o que a gente prioriza nos treinamentos se a gente tivesse inserido num desses contextos, né? Esse vai ser a nossa discussão de hoje. Espero que a gente possa colaborar com alguma coisa, já que a gente sabe que praticamente todo mundo deve estar passando por essa fase e ter que escolher o que priorizar no seu treinamento. Certo que a nossa conversa de hoje não vai ser uma conversa tática, vai ser uma conversa de situações que estão acontecendo nesse momento atípico. E uma dessas situações aqui que eu anotei aqui pra gente priorizar, que são as cobranças, né? Momento que não fosse ter pandemia, as cobranças são naturais, cobranças externas de fora, externas da diretoria da instituição onde tu trabalha por resultados, cobranças dos pais, essas cobranças normais. Só que a normalidade dessas cobranças continuaram nesse momento atípico, Leandro. Então o que acontece? As cobranças não diminuíram. As cobranças por resultado, a pressão externa não diminuiu diante do momento que nós estamos vivendo. Então, a pressão é a mesma, mas o momento não é o mesmo da pressão. Então, no momento normal de um ano, essa pressão se torna natural. Mas o que acontece, até a gente vê pela mídia esportiva no alto nível aí, que a cobrança por... além da cobrança por resultado, tem a cobrança por desempenho. E o que acontece? Alto nível, muitos casos de Covid e muitas baixas, além das lesões por tempo parado, falta de ritmo dos jogadores, e a gente continua com a mesma cobrança de desempenho. Então, nas categorias iniciais, o que está acontecendo? Acontecendo que as crianças ficaram muito tempo paradas sem se exercitar, sem bagagem motora, sem jogar, além do que os desfalques, né? Que a gente não tem, às vezes os pais estão inseguros para levam uma vez por semana só, o nosso treino 2 vezes por semana, e outra, a competição é daqui 2 semanas, tu tem essas 2 semanas para treinar. Então eu acho que o certo deveria a cobrança não ser diminuída, mas ser regrada em relação ao momento. E essa cobrança não é regrada, essa cobrança continua a mesma. Nós estamos acostumados com cobrança, mas tem que ver o momento que a gente vive, que é atípico. Se o momento é atípico, a cobrança por resultado e por desempenho, principalmente, também tem que ser atípica. Eu acho, Felipe, que essa questão da cobrança, a gente, como treinador, não pode deixar que ela influencie a gente acelerar demais o processo, né? A gente querer pular muitas etapas, principalmente falando na parte da formação ali dos mais novos, porque a gente vai estar atropelando alguma coisa, alguns conteúdos que vão estourar lá na frente, né? Então, a gente ter no nosso planejamento, quando começar a planejar, ter a consciência que a gente vai ter uma pressão, mas não deixar essa pressão influenciar totalmente o nosso planejamento. A gente trabalhar conteúdos que são da faixa etária, mas também ter o entendimento que algumas coisas a gente vai ter que dar uma acelerada em alguns conteúdos, porque querendo ou não, a gente sabe que o ideal não é ter pressão por títulos, por disputar as competições em primeiro e segundo lugar sempre, né, na base. Mas é uma coisa que ocorre, né? A gente costuma falar que o reconhecimento fica só pela medalha, não fica muito pelo trabalho que a gente faz. Não. A evolução do menino fica menos importante do que aquela medalha que ele tem no peito. Mas a gente tem que saber lidar com isso, tentar trabalhar no treinamento, no planejamento, entender o que eu tenho pela frente, qual vai ser o nível da competição, quantos treinos que eu vou ter para trabalhar até essa competição, se eu vou ter todos os atletas disponíveis, quais são os meus atletas, qual é o tamanho do grupo, tudo isso a gente vai ter que levar em conta para poder fazer um planejamento que, como eu falei, vai acabar pulando algumas etapas. É muito complicado a gente conseguir fazer um planejamento igual ao que se tivesse um tempo maior, como o Felipe falou, mesmo tendo essa pressão de pais, diretoria, a própria pressão nossa, ter treinador, de querer ganhar, de querer ser competitivo. Mas basta a gente entender que isso não domine o nosso trabalho, essa pressão, que a gente consiga também passar conteúdos para não deixar daqui a pouco isso estourar num professor, num outro treinador lá na frente. Certamente, o importante de tudo isso é tu mudar a tua periodização, mas não mudar a tua metodologia.
Então, tu mudando tua periodização é o quê? Eu tenho 6 treinos, eu tenho 4 treinos, o que tu vai desenvolver que é mais urgente tu desenvolver para a competição, mas não mudando tua metodologia. Isso é muito importante. Então, muda a tua periodização, mas não muda a tua metodologia. Importante também a questão da cobrança, de a gente ser um filtro para as crianças. Porque as crianças, elas não têm esse entendimento que, principalmente nas iniciais, que elas não têm esse entendimento, eu tô muito tempo parado, eu tô sem ritmo, é um reinício, elas não têm esse entendimento, elas vão pra competição e elas querem ganhar, a tristeza acontece, a alegria acontece, então a gente tem que ser um filtro nesse sentido. Por isso que sempre bato na tecla da nossa relação direta com os pais nas menores. Nós temos que ter uma relação de conversa aberta, direta, que é um recomeço. Eu acho que teve times aí no país que tiveram 7 meses parados, né? 7 meses no ano de formação é muita coisa. Então cabe a gente programar os conteúdos e com calma pular ou acelerar algumas situações, mas não deixando a nossa metodologia de lado e principalmente sendo filtro na pressão para as crianças. Por mais que a gente tenha que acelerar algumas coisas para estar um time organizado e ser competitivo, né, Felipe, a gente não pode também nessa questão da cobrança achar que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, né? A gente tem que ter uma paciência para os meninos, para os atletas, para eles irem entendendo o que a gente está passando. Por mais que isso vá custar alguns lances no jogo, algumas jogadas que eles não vão lembrar, enfim, a gente tem que ter entendimento que tem meninos que vão aprender mais rápido, tem atletas que vão ser mais devagar, e a gente vai tudo acelerado com essa correria, que a gente vai ter de repente uma competição daqui 2 semanas, a gente vai ter que medir tudo isso e também a gente manter uma calma nessa questão da cobrança, né? Não transparecer para eles uma cobrança de cobrar demais eles, para não, já é um processo acelerado, eu vou acelerar mais eles, porque eles aprendem mais rápido, vai acabar que daqui a pouco não vai dar muito certo isso, né? Esse nosso processo, a gente vai acabar só piorando a questão deles no jogo, ali, a questão da confiança, tudo, por causa que o processo é acelerado, a gente está acelerando isso para que aprendam rápido, então a gente tem que saber medir isso, saber medir os conteúdos que a gente vai ensinar. Não é porque tem uma competição daqui 2 semanas que eu vou começar pelas táticas, pelos movimentos, isso e aquilo. Eu tenho que entender que eu vou pular as etapas, mas eu acho que eu tenho que ter um feeling de saber aonde que eu posso pular alguma coisa que não vai fazer tanta diferença lá na frente, vai fazer, mas que eu não pule tantas etapas porque tem um déficit tão grande, né? Certamente, e também pensando futuramente, aí pelo que a gente vê na mídia lá pelo meio do ano que vem, que vai começar as coisas a ficarem mais tranquilas, temos que pensar o seguinte, quando começar a abrir os protocolos gerais, temos que pensar que tem profissionais que vivem de competições, né, Leandro? Esses gestores de competições, profissionais que organizam e que vivem disso, um trabalho muito sério e muito honesto, que vivem das competições. E o que vai acontecer agora, no meu ver agora quando voltarem as coisas à normalidade? Acúmulo de competições. Então a gente vai ter que cuidar o nosso calendário de competições do ano que vem na questão da iniciação, para não acumular competições, porque a gente certamente vai rolar um tipo de pressão, a gente não foi poucas competições no ano que vem, fomos só 2, vamos, mas temos que cuidar. Temos que manter um planejamento adequado. Não adianta eu ir para a competição todo fim de semana e o teu planejamento for atropelado. Então, o que vai acontecer certamente, né, é esse acúmulo de competições. Todo mundo vai querer correr atrás desse, entre aspas, prejuízo financeiro e na formação e começar a acumular competições. Então a gente vai ter que cuidar o ano que vem nessa questão do nosso planejamento. Essa questão do planejamento eu acho que é o ponto-chave quando a gente sabe tentar entender o que priorizar, né? Cada um tem uma realidade numa escolinha, numa equipe, mas eu sentar, refletir sobre o que vai ser mais importante eu ensinar, sabendo a distância da competição, sabendo quantas competições eu tenho, para que eu possa, mesmo que acelerado, colaborar de alguma forma com o crescimento individual desse atleta, né? Não pensar só na construção, que nem eu falei antes, de movimentos, e eu já vou pulando etapas lá na frente, porque depois eu vou ter que retornar, né? E retornar às vezes é pior, eu não posso deixar tanto conteúdo para trás. Então é um tema bem complexo, assim, acho que a gente poderia ficar discutindo muito mais tempo aqui, mas a ideia do podcast ia ser 15 minutos no máximo, porque é uma realidade nossa, né, Felipe? O que a gente está enfrentando, que a gente vai enfrentar por mais algum tempo. Então a gente parar para pensar, não deixar essa questão da pressão atrapalhar o processo, saber que a competição é o final do processo, né? Então
a gente vai chegar numa competição no final, mas a gente pode trabalhar bastante coisa antes, não querer pular direto pra competição, por mais que a gente tenha um pouco tempo. Certamente. E por mais que tenha uma pressão externa própria da gente, às vezes os meninos querem competir e ganhar muito, né? A gente saber dividir esses conteúdos para que a gente, de alguma forma, mesmo acelerado, a gente consiga contribuir para a formação deles. Certamente. E a gente não, como o nosso foco que é técnico, tático, comportamental e de situações que englobam o nosso profissão de treinador e tudo que em relação a isso, a gente não poderia deixar de falar desse momento atípico, né, Aleno? Então, nessa conversa aqui, a gente trocou uma ideia sobre esse momento que pelo que eu vi está mais perto. O que a gente tem que pensar é que está mais perto do que longe de tudo isso terminar e voltar à normalidade, mas que nós possamos ter uma cabeça boa e ter muita fé que com muito trabalho, um trabalho organizado e com muita fé de que tudo vai voltar à normalidade, a gente vai seguir nosso trabalho na formação das crianças. Tá certo, pessoal? Então a gente conversou um pouco que priorizar, de ter uma noção dos conteúdos e não deixar a competição tomar conta, e esperando que essa situação mude para que a gente possa poder construir um planejamento a mais longo prazo, priorizando ali a formação dos meninos, certo? Curtam nossa página no Instagram, sigam a gente no Facebook, escutem o episódio no Spotify e no YouTube. Forte abraço. Se conecte com a gente nessa tabela. Valeu, abraço.